Por séculos, o homem olhou para o mapa e viu 2 pontos brancos nos extremos do planeta: a Antártida e o Ártico. Lugares que pareciam inalcançáveis, congelados no tempo. Mas aqueles que ousaram chegar até lá descobriram que esses não são apenas desertos de gelo, são mundos inteiros, pulsando vida, mistério e histórias que desafiam a razão. No sul, o reino das geleiras eternas. No norte, o trono do frio absoluto. 2 polos que se espelham, mas guardam naturezas opostas, e segredos que ainda tentam escapar da superfície congelada. E enquanto o vento ecoa entre as fendas do gelo, uma pergunta se forma no ar: o que realmente se esconde sob a superfície branca da Terra? O ar é tão frio que corta a pele como vidro. O vapor da respiração congela antes mesmo de desaparecer. Sob os pés, o gelo se estende por quilômetros, espesso, antigo, carregando em suas camadas a história do planeta. Cada estalo é uma lembrança, cada cristais de neve, uma testemunha do tempo. Mas há algo mais, um chamado. Como se as geleiras, com sua imensidão silenciosa, tentassem dizer algo, um segredo, uma advertência, ou talvez um pedido de socorro. Prepare-se. A partir de agora, você vai mergulhar em uma jornada onde o gelo fala, os ventos contam histórias e o tempo parece parar. Uma viagem por paisagens que poucos olhos humanos viram e por mistérios que talvez nunca devessem ser despertados. Imagine um lugar onde o silêncio é tão absoluto que o som do seu próprio coração parece alto demais. A Antártida e o Ártico, os extremos do planeta, são mais do que pedaços de gelo. São mundos inteiros, moldados por frio, tempo e solidão. Juntos, eles guardam cerca de 70% da água doce da Terra, comprimida em gelo com até 4 quilômetros de espessura. Se todo esse gelo derretesse, o nível do mar subiria o suficiente para redesenhar os continentes. Na Antártida, as temperaturas podem cair abaixo de menos 80 graus Celsius. É tão frio que até o som viaja mais devagar. No Ártico, o gelo não é fixo. Ele flutua sobre o oceano. E o curioso é que, apesar de parecer um deserto congelado, ele tem mais vida por metro quadrado do que muitas florestas tropicais submarinas. Ali, sob a crosta branca, o gelo se torna o teto de um mundo escondido, onde micro-organismos sobrevivem em escuridão total, alimentando toda a cadeia alimentar dos mares polares. A paisagem parece imóvel, mas está viva, muda todos os dias. Icebergs gigantes se desprendem das margens como prédios de vidro em queda lenta, flutuando por meses até desaparecerem no mar. Um único bloco de gelo pode ter o tamanho de uma cidade, e quando se parte, o estrondo é ouvido a quilômetros. É o som da terra mudando de forma. O frio aqui é o escultor do tempo. Os ventos chegam a 320 quilômetros por hora, mais fortes que os de muitos furacões, e modelam a neve em formas surreais, como esculturas feitas por mãos invisíveis. A luz, por sua vez, é um espetáculo à parte. Durante o verão, o sol nunca se põe, e durante o inverno, ele nunca nasce. É o palco onde as auroras polares dançam, colorindo o céu com faixas verdes e roxas, enquanto a temperatura despenca e o silêncio congela até os pensamentos. Mas o mais intrigante é o que está sob o gelo. Existem mais de 400 lagos subglaciais escondidos na Antártida, alguns isolados por milhões de anos.
Os cientistas acreditam que essas águas intocadas podem abrigar formas de vida desconhecidas, criaturas que evoluíram sem nunca ver a luz do sol. É como observar a Terra antes da própria humanidade. E no meio dessa vastidão, onde tudo parece deserto, surgem pegadas, trilhas misteriosas desenhadas no gelo, sinais de que, mesmo aqui, a vida insiste em deixar sua marca. E é seguindo essas marcas, esses rastros de persistência, que descobriremos os verdadeiros habitantes desse Império Branco, os guardiões do gelo, que desafiam as regras da sobrevivência e transformam o frio em abrigo. No coração da Antártida, onde o vento uiva como um animal invisível e o frio pode transformar o ar em vidro, existe uma civilização em miniatura, organizada, barulhenta e incrivelmente resistente. São os pinguins, os verdadeiros guardiões do gelo. Eles caminham como pequenos exploradores em marcha, desafiando tempestades que congelariam um ser humano em minutos. Em vez de se esconder, enfrentam o inverno de cabeça erguida, unidos. E é aí que mora o segredo da sobrevivência. A união é o calor que o fogo não pode dar. Quando o sol desaparece por meses e as temperaturas despencam a menos 60 graus Celsius, milhares deles se reúnem em círculo. No centro, os filhotes. Nas bordas, os adultos mais fortes. A cada poucos minutos, trocam de lugar, numa coreografia precisa. O movimento coletivo mantém todos vivos. É como se o instinto tivesse aprendido a dançar com frio. Mas nem tudo é gelo e silêncio. Durante o curto verão polar, o branco se enche de sons, gritos, passos, batidas de asas, ecos de uma multidão animada. O gelo se transforma em um enorme berçário. Ali, os pinguins constroem seus ninhos com pedras e defendem cada pedrinha como um tesouro. Há até quem roube discretamente do vizinho, em um jogo de astúcia gelada que revela que, mesmo no extremo, a natureza ainda tem senso de humor. Eles são mergulhadores de elite. Com um corpo aerodinâmico e ossos densos, afundam como torpedos vivos, alcançando profundidades de mais de 500 metros em busca de alimento. Sob o gelo, movem-se com graça quase sobrenatural, ágeis, rápidos, precisos. Se o chão é seu desafio, a água é o seu palco. E lá embaixo, quando o sol se filtra pelas fendas do gelo, é possível ver o reflexo de centenas deles nadando como flechas de sombra, sincronizados como se obedecessem a uma mesma batida invisível. Mas a beleza tem um preço. Muitos não sobrevivem à jornada até o mar, nem todos voltam para suas colônias. O gelo é belo, mas implacável. E ainda assim, a cada geração, eles retornam, sempre ao mesmo lugar, guiados por uma bússola que só eles compreendem. Talvez porque, no fundo, saibam que o frio não é um inimigo, é o guardião do seu lar. E enquanto o vento sopra sobre a vastidão branca, a colônia continua viva, desafiando o impossível, uma respiração de cada vez. Mas o reino gelado tem outros senhores, e no extremo oposto do planeta, outro gigante caminha sobre o gelo, solitário, poderoso e silencioso. Um caçador que domina o norte como um fantasma de pelos e força. O frio muda de forma e ganha garras. No topo do planeta, onde o vento corta como navalha e o frio pode matar em minutos, caminha o maior predador terrestre do Ártico. O urso, o fantasma branco das geleiras. Ele é uma força da natureza com instinto de precisão. Pode pesar mais de 600 quilos, medir quase 3 metros em pé e ainda assim andar sem fazer ruído.
Suas patas largas funcionam como raquetes, espalhando o peso e impedindo que afunde na neve. O gelo o reconhece. Mas o que mais impressiona é o olfato. O urso sente o cheiro de uma presa a mais de 30 quilômetros de distância, mesmo sob camadas de gelo. Fica imóvel, às vezes por horas, esperando o momento certo. Quando o gelo estala, ele ataca com a velocidade de uma onda, quebrando o silêncio. O pelo, que parece branco na verdade, é transparente, feito para refletir a luz e esconder a pele escura por baixo. É invisibilidade natural, e sua resistência é quase sobrenatural. Pode nadar por mais de 100 quilômetros sem parar em águas abaixo de zero, uma maratona impossível para qualquer outro mamífero terrestre. Quando o gelo derrete e as presas desaparecem, ele sobrevive de si mesmo, reduz o metabolismo e vive meses sem se alimentar. As fêmeas, nesse tempo, dão à luz em tocas de neve, onde o calor pode ser 40 graus maior que lá fora. Dentro dessas cavernas geladas, nascem filhotes do tamanho de um coelho, frágeis, mas destinados a se tornarem reis do frio. Hoje, porém, o império desses gigantes está ameaçado. O gelo, sua estrada e abrigo, está derretendo mais rápido a cada ano. Muitos são vistos à deriva, famintos, vagando sobre blocos solitários, como sombras de um reino que se desfaz. Ainda assim, há algo quase sagrado em sua presença. O urso é o reflexo do próprio Ártico, silencioso, poderoso e em constante desaparecimento. E enquanto ele segue caçando sob o vento do norte, algo se move logo abaixo da superfície, criaturas ágeis e misteriosas que vivem entre dois mundos. As donas silenciosas do abismo, as focas. Entre o gelo e o oceano, onde o frio atinge o limite da vida, vivem as focas, criaturas moldadas pelo equilíbrio entre o ar e a água. Podem mergulhar mais de 600 metros e ficar até 1 hora submersas, graças ao sangue rico em hemoglobina, que armazena oxigênio como um reservatório natural. Sua pele é espessa, protegida por 10 centímetros de gordura isolante, e o corpo desenhado para o silêncio. Quando descansam, mantêm aberturas no gelo com os dentes, criando pequenos portais de respiração que voltam a usar no mesmo ponto, como se memorizassem o mapa invisível do oceano. O som faz parte de sua linguagem. Embaixo do gelo, elas emitem assobios e pulsos que ecoam como música eletrônica natural, ajudando a se comunicar no escuro total. Cada foca tem um padrão único de vocalização, uma espécie de assinatura sonora usada para reconhecer parceiros e filhotes. Camufladas pelo dorso acinzentado, confundem-se com o gelo e escapam de orcas e ursos que rondam acima. São caçadoras ágeis, mas também poetas do abismo. Vivem no limite, entre o ar que congela e a água que abriga. E enquanto sobem à superfície para respirar, o reflexo dos olhos escuros parece perguntar, em silêncio, quanto tempo ainda restará de gelo para chamar de lar. Porque lá nas profundezas, algo maior se move. E o oceano prestes a falar, através das vozes antigas das baleias e orcas. Nas águas geladas dos polos, o som é o idioma da sobrevivência. É ali, sob a superfície espessa de gelo, que ecoam os cânticos das baleias e os gritos agudos das orcas, vozes tão poderosas que podem ser ouvidas a centenas de quilômetros de distância. Esses gigantes do oceano são viajantes incansáveis. Cruzam milhares de quilômetros por ano, seguindo rotas antigas guiadas pelas correntes frias e pelos campos magnéticos da Terra.
Algumas espécies chegam a medir mais de 30 metros de comprimento, pesando o equivalente a 40 elefantes juntos, e ainda assim, movem-se com a suavidade de uma sombra líquida. Debaixo do gelo, seus sons criam um verdadeiro mapa acústico. Cada grupo tem uma língua própria, uma assinatura sonora única, passada de geração em geração. É por meio desses cânticos que se comunicam, caçam e até expressam emoções. Pesquisadores acreditam que algumas canções podem durar mais de 20 minutos, com repetições perfeitas, como se fossem composições conscientes. As orcas, por outro lado, são estrategistas. Caçam em grupo, usando táticas coordenadas, empurram blocos de gelo, cercam presas, criam ondas artificiais. Cada ataque é calculado com precisão matemática. E o mais fascinante, cada grupo de orcas tem seu próprio dialeto sonoro, incompreensível para os outros, como tribos com culturas diferentes. Essas criaturas respiram o mesmo ar que nós, mas vivem num universo invertido, um mundo onde a luz é rara e o som é tudo. Quando emergem, o ar congelado se mistura ao vapor quente do sopro, criando nuvens que desaparecem em segundos. Elas são o coração pulsante do oceano polar, guardiãs das profundezas e mensageiras do tempo. E enquanto o gelo se parte sobre suas cabeças, continuam cantando, como se tentassem avisar que algo lá embaixo está mudando. E nas margens congeladas do norte, onde o gelo encontra a tundra, outros sobreviventes se movem em silêncio, rápidos, adaptáveis e tão enigmáticos quanto o vento. Agora, conheceremos as sombras do norte, renas, raposas, corujas e lobos, os espíritos vivos da neve. Nas tundras e florestas geladas do norte, onde a noite dura meses, a vida aprendeu a se disfarçar. Ali, o frio é uma constante e o silêncio, uma estratégia. Cada criatura que sobrevive aqui carrega um truque próprio contra o impossível. As renas, por exemplo, são verdadeiras máquinas do inverno. Seus cascos mudam de formato conforme a estação, largos e achatados na neve, estreitos e firmes no verão. Elas migram até 5.000 quilômetros por ano, uma das maiores distâncias percorridas por qualquer animal terrestre. E o mais curioso, conseguem enxergar a luz ultravioleta, invisível para os humanos, um dom que lhes permite ver marcas de urina, líquens e rastros deixados na neve. As raposas do Ártico, pequenas e astutas, trocam de cor 2 vezes por ano. No verão, tornam-se acinzentadas para se camuflar entre as pedras. No inverno, vestem um manto branco puro. Sob a neve, ouvem o som de presas minúsculas se movendo a metros de distância. E saltam com precisão cirúrgica, mergulhando de cabeça como flechas vivas. Já as corujas das neves são as sentinelas do silêncio. Com penas até nos pés, podem voar em total silêncio, caçando roedores com precisão quase sobrenatural. Seus olhos, fixos e dourados, captam o movimento mesmo sob a luz pálida da aurora boreal. E então vêm os lobos, os estrategistas do frio. Vivem em matilhas organizadas com disciplina militar, comunicando-se por uivos que podem ser ouvidos a 10 quilômetros de distância. Durante tempestades, caçam em sincronia, usando o vento a favor para esconder o cheiro. Quando correm, podem atingir 60 quilômetros por hora, o suficiente para derrubar presas muito maiores que eles. Cada um deles é uma engrenagem perfeita do mecanismo natural do norte. Adaptados ao escuro, ao frio e à solidão, transformaram o gelo em casa e o silêncio em linguagem. Mas não são apenas eles que exploram essas terras. Há outros viajantes, vindos de muito longe, que desafiaram o gelo não por instinto, mas por curiosidade.
e é por causa deles que os segredos dessas terras começaram enfim a ser revelados. Seguimos os passos dos exploradores humanos que ousaram caminhar onde o próprio planeta parece dormir. O gelo está rachando e cada estalo é um aviso. Nos últimos 50 anos, os polos perderam mais da metade do gelo marinho de verão e blocos do tamanho de cidades se desprendem todos os anos. O que antes era um deserto congelado, agora se torna mar aberto, refletindo menos luz e aquecendo ainda mais o planeta. O degelo muda as correntes oceânicas, altera o clima global e ameaça as espécies que dependem do frio. Focas e ursos precisam nadar mais longe, pinguins perdem suas colônias e as rotas das baleias se confundem. Sob o gelo que derrete, segredos despertam. Gases antigos, vírus adormecidos e florestas fossilizadas voltam à superfície, lembrando que o passado nunca desaparece, apenas espera. As auroras ainda dançam, mas agora sob um céu mais quente. E o silêncio da geleira soa como um pedido, que o homem escute antes que o gelo se cale para sempre. O vento ainda sopra, mas já não soa como antes. Onde havia muralhas de gelo, agora há oceanos abertos. Onde o branco dominava, o azul profundo começa a tomar conta, e mesmo assim, a vida continua. Entre as fendas do gelo que resta, focas ainda emergem para respirar. Ursos seguem caçando, mesmo sobre blocos fragmentados. As baleias continuam a cantar, talvez tentando lembrar ao planeta o som da harmonia perdida. E sob o frio que insiste em permanecer, pequenas formas de vida ainda florescem, provando que a natureza sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece ruir. Os polos são o coração gelado da Terra. Tudo o que acontece ali, cada derretimento, cada vento, cada silêncio, pulsa até o resto do mundo. Eles são o espelho do nosso destino. Se o gelo cair, todos cairemos com ele. Mas talvez ainda haja tempo. Cada camada de gelo guarda não só o passado, mas também um aviso. E quem escuta o gelo entende que ele não é apenas um pedaço do planeta. É a memória viva da Terra, tentando nos contar uma história antes de desaparecer. Quando a última aurora riscar o céu polar e o vento carregar os ecos das antigas geleiras, o mistério continuará lá, imóvel, paciente, eterno. Porque o gelo, mesmo derretendo, nunca deixa de existir. Ele volta como chuva, rio, nuvem e recomeça o ciclo. E talvez seja essa a lição final dos extremos do mundo. Nada realmente desaparece, tudo se transforma.